Você sabia que é possível reconhecer sintomas que mostram que as pessoas estão perdidas em suas vidas, que estão sem propósito e que estão até mesmo entrando em um processo de depressão? Esses sintomas são muito claros e você pode conhecê-los não só para olhar para os outros, como também para olhar para si mesmo. Vamos conversar sobre isso hoje. Se você não me conhece, eu sou o Júlio. Olá, eu sou psicólogo. Aqui neste canal falamos de comportamento humano. Tudo o que você precisa saber sobre quem eu sou e a minha profissão está aqui na descrição ou acesse o site juliolobo.com.br. Bom, sem muitas delongas, vamos mergulhar no nosso tema. Afinal, é um tema muito interessante, que é o tema do propósito de vida. Um tema bastante difícil de ser conversado hoje em dia, né? Mas, deixa eu te contar uma coisa. Na nossa vida, a gente tem que ver sentido nas coisas. Se você não tem um propósito pelo qual você luta, normalmente você começa a sofrer um vazio dentro de você que te leva a fazer coisas para fugir desse vazio. E são essas coisas que mostram, não só para si, como para os outros, que você precisa pensar melhor. Seres humanos, eles precisam de sentido para tudo em que eles fazem. Se eu pegasse, por exemplo, imaginemos que eu e você estamos em um lugar e eu digo para você o seguinte: ó, pega essa pá e tira a areia desse morro daqui e coloca naquele morro ali. Qual seria a sua primeira pergunta? Por quê? Afinal, você precisa ter um sentido do porquê que você vai fazer esse esforço. E isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Se nós não temos um sentido claro para o que nós estamos fazendo, nós temos dificuldades de fazer. É simples, você observa pessoas que trabalham em empregos que não sentem vontade de trabalhar, porque é como se eles não estivessem produzindo nada de útil e não fizessem parte daquilo, e aí aquilo vira uma bola de neve, e aí ela chega em casa, talvez em uma cidade que ela não goste, para uma família ou um marido ou uma esposa que não é a pessoa com quem ele queria, e você começa a perceber que esse acúmulo de coisas sem sentido começam a destruir o indivíduo por dentro. Essa destruição, ela fica evidente. Ela fica evidente por meio de quatro ou cinco sintomas diferentes. Eu vou focar aqui em 4 sintomas principais. Esses sintomas, eles não são observáveis só por profissionais treinados. Eles são observados por qualquer um que os conheça. Veja, vamos começar então. O primeiro sintoma de que uma pessoa à sua volta ou você está passando por um processo de falta de sentido na vida são os comportamentos depressivos. E quando eu digo comportamento depressivo, não pense no transtorno já, onde a pessoa está tomando medicação. Não, é o fato mais inicial do processo. É quando você começa a sentir uma certa tristeza ao longo do seu dia, os olhos perdem o brilho, o entusiasmo que você tinha quando você era mais jovem começa a ficar um pouco mais murcho. A pessoa começa a deixar algumas coisas por fazer. Ela começa a não cuidar mais do próprio corpo, começa a não sentir mais vontade de ir nas reuniões familiares ou nas festas que ela ia. Ela começa a se apagar. É como se fosse uma vela que antes queimava e agora está só numa brasinha. Essa depressão, essa diminuição do ego do indivíduo, onde ele começa a perder a energia vital e ficar cada vez mais centrado em si mesmo. Este é o primeiro sintoma. Ele é muito observável e simplesmente eu acredito que se a maioria de nós fôssemos treinados a observar esse sintoma, muitas pessoas teriam suas vidas salvas. É muito comum você ter familiares em processos depressivos e ninguém da família perceber, sendo que está extremamente evidente e óbvio. É só você olhar para o quadro daquela pessoa e observar que, caramba, talvez ele esteja entrando em depressão e eu preciso ajudá-lo. E quando eu digo ajudar, não é você querer trabalhar como psicólogo, mas ao menos encaminhar esta pessoa para um local onde ela seja tratada e salva desse processo de destruição. A depressão é isso, é perda de interesse em fazer as coisas, talvez dormir mais do que deveria ou não dormir e ficar em insônia, muitas vezes abandonar o trabalho, abandonar o próprio corpo, é o ato de desistir. A depressão é desistir das coisas, certo? O nosso segundo sintoma associado à perda de sentido da vida é, de certa forma, como eu posso pontuar? É a agressão. A agressão
é a capacidade de você começar a ficar com raiva de tudo e todos porque você não vê mais sentido em estar aqui. Veja que interessante, né? Por um lado, nós temos pessoas que apresentam sintomas de tristeza, de apatia, de querer ficar mais quietinha e desistir das coisas. E do outro lado, nós temos os enraivecidos. O sentido de agressão, de querer retribuir a injustiça do mundo contra você. Você pode observar que algumas pessoas que não possuem muito propósito em suas vidas começam a se engajar em agredir grupos específicos ou começam a cultuar atos violentos. Elas começam a ser mais rudes em seu comportamento. Pessoas que antes eram talvez educadas e calmas começam a agredir os outros pela fala, começam a ameaçar as pessoas e, em casos mais severos, começam a planejar atentados em lugares de pessoas inocentes. Quando você não vê sentido na vida, você começa a ficar com raiva de tudo e todos. Porque você queria sentir isso. Você queria conquistar algo. Você queria ser merecedor das coisas e você queria sentir por que você está aqui. E como o mundo não te deu esta chance, você quer retribuir isso com raiva e ódio. Algumas pessoas escolhem esse caminho. Então, se você observar que um familiar seu, um amigo seu, começou a mudar e começou a ficar enraivecido, você observa que ele já está mais ressentido com a vida, ele tem discursos mais violentos e hora ou outra lança algumas brincadeirinhas inocentes, que de inocentes não possuem nada, esteja ciente que aquela pessoa também precisa da sua ajuda. Isso é importante de ser reconhecido, certo? Então passamos aqui por depressão e agressão. O próximo é óbvio e eu imagino que você reconheça com facilidade: a adição, ou melhor dizendo, o hábito de viciar-se em alguma coisa. O que é o vício de maneira geral? Por que uma pessoa se vicia em uma medicação, em uma droga, em um videogame, em pornografia? Simples. Porque ela precisa de uma válvula de escape. Ela precisa fugir daquele vazio existencial que está comendo ela por dentro. É como se a pessoa não conseguisse tolerar o que ela está sentindo e ela precisa encontrar algum acalento lá fora. E este acalento pode vir de várias formas diferentes. Pode vir, por exemplo, com a pessoa jogando por mais de 10 horas por dia. Pode vir com ela bebendo muito mais álcool do que ela deveria. Pode ser que seja, como eu disse, a sensação de que ela precisa ver pornografia e se masturbar por diversas vezes por dia. Ou seja, quando você observa que uma pessoa está mergulhando em um consumo cada vez maior de algo que deveria ser usado apenas para entretenimento ou com muita moderação, eis o sintoma. Se você observa que o teu filho, que o seu marido, que a sua esposa estão passando cada vez mais e mais tempo em alguma ação específica, esteja ciente que eles estão em um processo de fuga da sua própria existência. E isso acontece até mesmo de forma sutil. Pessoas que passam sem perceber, mas ao mesmo tempo que sabem o que estão fazendo, passam 6, 8 horas por dia no Instagram, no TikTok, no Facebook, ou seja, estão fugindo de suas vidas para acompanhar as vidas alheias, porque é mais fácil ver o que os outros fazem e muito mais difícil encarar a si mesmo. Então essa pessoa se distancia de si mesma e busca por válvulas de escape, certo? Então nós temos aqui depressão, agressão e adição. Por fim, a última que eu quero trazer para vocês hoje é a inflação. A inflação, por mais que seja um nome muito usado para a economia, é a exacerbação, se é que essa palavra existe de maneira adequada, melhor dizendo, é a intensificação de comportamentos. Sabe onde isso fica muito aparente? Na vida sexual. Se, por exemplo, você observa que aquele rapaz mergulhou no mundo do sexo fácil e a vida gira em torno da próxima transa, ele está fugindo de si mesmo. Se você observa, talvez aquela mulher que se perde no mundo da moda e da estética e fica louca pensando na próxima maquiagem, ela está fugindo de si mesma. Ou seja, sempre que um comportamento ele é inflado para além do comum, ou seja, quando uma pessoa começa a dedicar a sua vida para um mundo mais erótico, onde a vida gira em torno do próximo sexo, ou quando gira em torno da própria estética, ou gira em torno do próprio ego, esse processo de inflar a um comportamento que deveria ser muito menor, também é um indício de que a pessoa está fugindo da sua própria crise existencial.
Então perceba que aqui nós temos 4 fatores que são facilmente observáveis. Eu não falei nada de mágico aqui para você, né? Eu não tive que inventar super habilidades de leitura de comportamento. Ou seja, pensa comigo, uma pode coexistir com a outra e geralmente é assim que acontece, tá? Então se você tem aquele amigo ou aquele conhecido ou aquele familiar que anda meio triste, meio apagado, mas que ao mesmo tempo está bebendo mais do que deveria, que tem trazido discursos preocupantes, violentos, muitas vezes políticos, e que hora ou outra você sabe que ele está se perdendo na pornografia ou passa horas e horas no Tinder e pensando na próxima menina ou menino que ele vai buscar. Quando você começa a somar esse panorama, quando você olha para o quadro clínico geral, é muito evidente observar que aquela pessoa não sabe por que acorda todas as manhãs. E isso gera sofrimento, gera uma dor tão profunda que ele precisa esconder essa dor de qualquer maneira de si mesmo. Viver sem sentido, viver sem propósito é uma tortura, é uma dor inigualável. Existe cura, com certeza, mas ela precisa de ajuda, ela precisa de trabalho terapêutico. Então, se você conhece uma pessoa que está por esse caminho, interceda. Talvez você esteja salvando a vida dela e a vida de muitas outras pessoas. Porque alguém que não sabe por que vive se torna um tornado de destruição e leva todo mundo no caminho. Então, abra os seus olhos. Observe quem está à sua volta, vivendo por viver sem sentido algum. E tente ajudar essa pessoa. Talvez você não tenha um treinamento em comportamento humano, mas eu tenho certeza absoluta de que palavras de carinho e a tentativa de levantar aquele indivíduo e colocá-lo num caminho melhor talvez seja o suficiente. E se não for, ao menos dê o seu melhor. E se você se identificou com os sintomas que eu trouxe aqui para você, esteja ciente de que você talvez precise buscar por uma ajuda terapêutica. Ou você precisa buscar por mudanças na sua vida. Se hoje você não pode arcar com um processo terapêutico, saiba que, se você está neste ponto, o que você está fazendo não está dando certo. Ok? Vamos partir do princípio de que se você hoje sente tudo isso que eu te falei, significa que o que você fez até agora não funcionou. Logo, você precisa buscar por mudanças, formas diferentes de pensar, estratégias diferentes de fazer as coisas na sua vida de uma maneira que façam mais sentido para você. Esse é um assunto muito difícil de trabalhar, porque falta de sentido, depressão, agressão, suicídio, todos eles andam de mão dada. E hoje, quando eu olho nas ruas, quando eu olho nas redes sociais, eu estou assustado. Estamos em uma pandemia de pessoas que não pertencem a nada, de que não sabem o que são, que não possuem uma identidade definida, que não conseguem sonhar por conta própria e que sequer sabem por que estão vivas. Então, vamos começar a lutar contra isso. Afinal, nós precisamos continuar em frente. Um dia todos nós morreremos. Eu vou morrer, você vai morrer. Então, já que a morte é garantida, vamos nos preocupar em viver com qualidade no tempo que nos restar. Ao menos essa é a minha filosofia de vida. Me conta um pouquinho sobre o que você pensa sobre tudo isso que eu trouxe nos comentários aqui abaixo. Eu gostaria de saber o que você pensa sobre esse assunto. E lembrando a você que se você hoje busca por um atendimento terapêutico, você pode se cadastrar no meu formulário. Existe uma fila de espera, infelizmente, mas se você quiser, fique à vontade para entrar ali. Ou se você quiser buscar por outras formas de atendimento, procure um profissional na sua região também, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo, muito obrigado pela sua presença, espero que eu tenha te causado algumas reflexões e deixe o seu comentário abaixo. O seu relato é muito importante, porque nesse vídeo ele não para no que eu estou falando, ele também faz parte aqui embaixo. Os relatos de vida que as pessoas colocam aqui embaixo vão somar muito na sua experiência e a sua experiência pode somar também nas outras pessoas, certo? Nos vemos no próximo vídeo.